Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar os revestimentos cerâmicos. E justamente esses revestimentos que você vê nas áreas molhadas, cozinhas, banheiros. Nessa aula a gente vai estudar apenas os revestimentos cerâmicos de parede, certo? Os revestimentos cerâmicos usados no piso a gente vai estudar em outra etapa do curso, um pouquinho mais na frente. Então, se você quer aprender como comprar esses revestimentos cerâmicos, quais propriedades deve visualizar na hora da compra, como executar esse tipo de revestimento, qual a etapa da obra, o que vem antes, o que vem depois, fica aqui comigo, beleza? Então, roda a vinheta. Então, inicialmente, né, a gente vai definir o que é o revestimento cerâmico, né? Então, o revestimento é o conjunto de camadas, né, de revestimentos que é aplicado nas paredes e fachadas com a função também, né, assim como o revestimento argamassado, de proteger essa parede contra as intempéries e a umidade, né? Só que no caso do revestimento cerâmico, ele consegue fornecer maior durabilidade e maior facilidade de limpeza a essa parede, além de uma riqueza estética aí, né, que pode apresentar diversos formatos, diversas nuances. Então, é importante enfatizar que esse tipo de revestimento, né, o revestimento cerâmico, é caracterizado, né, tem essa característica de ser finalizado por placas cerâmicas, né? No final você fica vendo ali, né, a placa cerâmica. Então tá aí um exemplo, né, de revestimentos cerâmicos nesse banheiro aí, nas paredes e até no piso também. Vai chegar a estudar mais na frente ainda aqui no curso. Então, quais camadas são essas que compõem o revestimento cerâmico, né? Então a gente vai ter aqui inicialmente, né, a camada do substrato, né, que no nosso caso aqui normalmente é uma alvenaria de blocos, né, ou tijolos cerâmicos, ou até concreto, ou outro tipo de vedação. Acima, né, na frente dessa camada a gente vai ter o chapisco, tá? Que é aquela camada aderente que a gente já viu, né, nos revestimentos argamassados. Depois do chapisco, o emboço, que a gente também já viu nos revestimentos argamassados, né, que tem a função de ser uma camada de regularização, de absorver deformações, né, entre outras funções. E aí o que vem de diferente agora é a aplicação do revestimento cerâmico, que é composto aí de 3 etapas. A argamassa colante, que é a argamassa que vai servir para fazer a ligação entre a cerâmica que vai vir e o emboço. Então essa argamassa ela tem que ter uma alta capacidade adesiva, né, uma alta capacidade de colar o revestimento cerâmico no emboço. Depois vai ser aplicado o revestimento cerâmico, que está aqui, tá? A placa cerâmica, né, as peças, né? E por cima dessa cerâmica, fechando as juntas aqui, vai ser aplicado o rejuntamento, que também é uma argamassa específica para esse fim, tá? Então a gente tem aqui, como vocês podem ver à direita, 5 camadas que compõem esse tipo de revestimento, tá? Nessa ordem de execução. Falando um pouquinho mais sobre as camadas, né, sobre as espessuras delas, né, então a gente tem aí o chapisco com aproximadamente uma espessura de 5 milímetros, o emboço com a espessura de aproximadamente 15 a 20 milímetros, né, que dá uns 2 centímetros, e os traços aqui mais utilizados para esse tipo de revestimento. Tá? Lembrando que esses aqui são revestimentos argamassados, mas que compõem ainda, né, o revestimento cerâmico, porque fazem parte da preparação para esse revestimento. Então, antes de iniciar, né, pessoal, efetivamente a execução do revestimento cerâmico, deve ser levado em consideração algumas condições iniciais, né? Então, primeiramente, você deve avaliar qual é a condição da sua parede. Nessa parede, ela já está com revestimento de argamassa feito, né? Se tiver com revestimento de argamassa feito, você tem que avaliar as seguintes situações. Primeiro,
a parede tem fissuras, esse revestimento tem fissuras ou rachaduras, né? Se tiver fissuras ou rachaduras, ou até um som cavo, né? Um som oco, quando você bate na parede, fizer um som oco, tá? É possível que existam partes soltas, né? Que não aderiram, né? Que não pregaram direitinho aí na alvenaria. Então essas partes elas devem ser substituídas, né? Além disso, outro item que se deve observar é com relação à sujeira, né? Se houver sujeira, o ideal é que você lave e tire essa sujeira com água, né? Com alguma escova, tá? Se tiver bolor ou algum tipo de fungo, né? Você pode usar água sanitária para lavar a parede e tirar esses fungos. A outra condição inicial é se a parede tiver com pintura já existente, tá? Então, se a parede está pintada, por exemplo, e eu quero aplicar um revestimento cerâmico, o que é que eu faço? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque muita gente acaba errando nisso daqui, tá? Então, o ideal aí, na verdade, o correto a se fazer é remover, retirar todas as camadas de pintura, seja tinta ou massa corrida. Então, vou tirar tudo, pessoal. Vou chegar na argamassa. Não pode ficar nenhuma camada de tinta e massa, tá? Então, para isso, o ideal é usar lixas de número 60 ou 80, né? Lixas bem grossas, tá, pessoal? Para conseguir retirar todas essas camadas, tá bom? O objetivo aqui é retirar mesmo, retirar tudo, tá? E por último, a última opção é se você já tem uma parede revestida com cerâmica, né? Aqui nessa situação a gente tem duas opções. A primeira é remover tudo, né? Tirar as cerâmicas e a argamassa colante, tá? E caso após essa retirada algumas partes do emboço sejam arrancadas, você deve corrigir o emboço, tá? Antes de aplicar o novo revestimento. Mas existe outra situação, né, que a gente tem aqui no mercado, que está aqui nessa diquinha, que é o uso de argamassa colante para sobrepor as peças cerâmicas, ou seja, colocar piso sobre piso ou peça cerâmica sobre peça cerâmica. Então existem aqui, ó, tem dois exemplos, tá, de argamassas vendidas no mercado para aplicar peça cerâmica sobre peça cerâmica. Em sua maioria, essas argamassas são argamassas colantes do tipo AC3, tá bom? Além disso, pessoal, ainda na parte de planejamento, é necessário, né, também é extremamente importante fazer um estudo da paginação. O que é a paginação? É a organização, né, formato das suas cerâmicas nas paredes. Então, deve ser feito aí um projeto, tá, com as 4 paredes, vocês podem ver aqui, são 4 paredes de um banheiro aí à direita, tá, com a posição que cada cerâmica vai ficar, certo, pessoal? Então, isso é necessário justamente para evitar cortes desnecessários e também um desperdício elevado. Então, importantíssimo fazer esse desenho de paginação, até também, principalmente, quando se tem cerâmicas diferentes no mesmo ambiente, tá? Depois dessa parte de planejamento, vem a escolha dos materiais, né? E a parte mais importante na escolha dos materiais é a escolha das placas cerâmicas. Então, na hora de escolher a placa cerâmica que vai ser usada, a gente tem diversos critérios e a gente vai abordar em detalhes isso aqui, né? O primeiro critério é verificar se a peça é esmaltada ou não. As peças esmaltadas são chamadas no exterior de glazed, né? Essa sigla aqui, GL, tá? Essas peças elas têm um esmalte por cima, cobrindo a peça. Em consequência disso, essas peças que têm esmalte têm maior durabilidade e menor absorção de água, tá? Já as não esmaltadas, unglazed, né, que tem essa sigla UGL na caixa, elas não têm esse esmalte por cima, pessoal. E aí acabam tendo uma durabilidade menor, tá bom? Então aqui à direita vocês conseguem ver um exemplo de peça esmaltada e um exemplo de peça não esmaltada. Veja que a não esmaltada não tem aquele brilho superior, tá? Por isso ela absorve bastante água. É muito comum, assim, em casa de praia, por exemplo, ter esse tipo de peça cerâmica não esmaltada, justamente com o objetivo de absorver a água, né? Para que a água não fique ali empoçada, né?
naquela região. Ainda sobre as peças esmaltadas, né, existe uma classificação das placas cerâmicas de acordo com a absorção, né? E isso está diretamente relacionado ao esmalte que existe nas peças, né? Então, como eu já falei, as peças esmaltadas elas têm menor absorção. Então, as peças cerâmicas são essas aqui, ó, do tipo Grace e semi-Grace, são as esmaltadas, tá? Então, veja que elas são as que têm as menores absorções, né? Certo? A única que tem uma absorção menor, uma absorção de água menor do que as peças cerâmicas, são os porcelanatos, que a gente vai ver mais lá na frente. E abaixo, as peças porosas, que justamente não tem esmalte na sua superfície, certo? Veja que quanto menos esmalte tem, maior é a absorção. E, consequentemente, né, menor vai ser a durabilidade, pessoal. Outra característica importante é com relação à abrasão superficial. Talvez vocês não tenham ouvido falar muito na abrasão superficial, mas já tenham escutado quando se vai comprar um revestimento ou piso cerâmico, o vendedor falar em PEI. Né? Então, o PEI ele não é uma medida de resistência ao choque da peça. Tá? Ele não vai medir quando a peça vai quebrar ou não. Ele vai medir a resistência ao risco da peça. Né? Ele mede a resistência, a capacidade aí, né, dessa peça não sofrer arranhões, né, não ser riscada. E isso tem uma relação direta com a durabilidade. Então, consequentemente, né, a peça que tem maior PEI tem maior durabilidade superficial. Então, o recomendado, né, é que você compre uma peça com PEI alto, tá? Principalmente se for utilizar essa peça em áreas públicas, né? Para revestimentos de parede, pessoal, a gente não precisa comprar peças com PEI tão alto, né? Então, o ideal aí seria um PEI 3, né? Não há necessidade de comprar peças para revestimentos de parede com PEI superior a 3. Tá? Você pode estar gastando dinheiro sem necessidade, uma vez que essa peça vai estar aí na parede, tá bom? Um detalhe aqui é essa observaçãozinha, tá? O PEI é medido apenas em peças esmaltadas, não existe medida de PEI em peças não esmaltadas. Outra propriedade bastante importante é o coeficiente de atrito úmido, que aparece nas caixas como COF. Basicamente, pessoal, esse coeficiente de atrito úmido mede se o piso é antiderrapante ou não. Então, ele vai medir aí a rugosidade superficial dessa peça. Quanto maior for esse COF, né, no caso aqui o COF classe 3, mais recomendado essa peça é para áreas externas, né, áreas molhadas. Então, isso aqui é muito importante quando se vai utilizar para a compra de pisos, né? Para revestimento de paredes, é interessante não utilizar uma peça com COF alto, utilizar uma peça com COF classe 1. Porque em revestimento de parede, usar uma peça com alta rugosidade superficial é ruim, porque acumula sujeira. Então, para revestimentos de parede, usar um COF classe 1. Para pisos antiderrapantes, um COF classe 3. Tá bom? E sobre o porcelanato, né? Aquele nosso questionamento do início da aula. O que é o porcelanato? Ele é bom mesmo de verdade? Qual é a diferença dele para a cerâmica? Então eu trouxe aqui, pessoal, um pequeno resumo para ficar mais claro para nós a diferença entre esses dois tipos de placas cerâmicas, para que fique mais claro na hora de escolher, né, ou definir para o cliente qual tipo de material a gente deve comprar. Então, a primeira grande diferença é que o porcelanato é feito de porcelana, né? Ele tem uma porcentagem de porcelana muito grande na sua composição. E a cerâmica é composta, né, apenas por uma mistura de argilas e alguns outros minerais. Então não existe muita porcelana na sua composição. Isso já dá uma maior durabilidade ao porcelanato. Além disso, por causa da sua composição,
o porcelanato consegue chegar a uma temperatura de queima mais alta, acima de 1.200 graus, 1.250 graus, enquanto que a cerâmica tem uma temperatura de queima média de aproximadamente 850 graus. Essa temperatura de queima mais alta fornece, né, ao porcelanato uma menor porosidade, ou seja, ele se torna mais durável, porque ele fica praticamente impedido a passagem de água, certo? Além disso, né, essas características fornecem de maneira resumida uma maior resistência ao porcelanato e uma menor porosidade. Ou seja, ele vai ter um nível de absorção de água, pessoal, muito baixo. O que não acontece na cerâmica, que tem apenas índices médios para essas propriedades. Em consequência disso, né, de todas essas qualidades, o porcelanato acaba sendo mais caro do que as placas cerâmicas. Então, realmente, só vale a pena comprar o porcelanato se isso for uma exigência do cliente ou se realmente aquela situação exigir todas essas qualidades. Se não, pode ser utilizado na cerâmica tranquilamente. Tá? Então, tudo isso vai aí de acordo com o poder aquisitivo do cliente e os objetivos principais ali daquele ambiente. E o projeto arquitetônico, muitas vezes esses revestimentos já vêm definidos no projeto arquitetônico. Temos também, pessoal, alguns tipos aqui, né? Os porcelanatos, eles são divididos em 3 grandes grupos, né? O porcelanato natural, que não é brilhoso, né? Pode ser aplicado em locais de grande circulação de pessoas, mas não brilha, né? Não tem aquele esmalte, né, na sua superfície. Tem também o porcelanato esmaltado, né? Que normalmente é brilhante, liso, né? E o porcelanato polido, que é aquele mais brilhoso de todos, que é o mais bonito, porque ele é resultado, ele tem uma camada protetora que é resultante do polimento, né, durante a sua fabricação. Uma desvantagem do porcelanato polido é que ele pode se tornar escorregadio, né, em áreas molhadas. Então é importante indicar o seu uso apenas para áreas secas, tá? As cerâmicas, pessoal, são divididas também em 3 grandes grupos: as esmaltadas, né, as monoporosas, né, que são aquelas cerâmicas porosas que a gente já mostrou, e as pastilhas, né? As pastilhas são aquelas cerâmicas que são vendidas em pequenos formatos, né, pequenininhas, tá, em várias dimensões, mas sempre pequenininhas, da ordem de 9 centímetros, certo? E que tem aplicação rápida, né? Porque elas já são entregues com pontos de cola entre as placas para facilitar na hora da execução. Então, resumindo tudo isso, né, na hora de comprar, o que eu consigo ver na caixa para definir, né, a cerâmica que eu devo comprar? Você consegue visualizar lá na caixa essas 5 propriedades: tonalidade, tamanho, quantidade, abrasão e absorção. Ah, professor, tem outros dados na caixa, são importantes também observar? São sim, mas esses 5 aqui são os mais importantes e você não pode deixar de verificar esses 5. Tá? Então, a tonalidade é muito importante, tá? Porque você deve comprar pisos da mesma tonalidade, caixas da mesma tonalidade. Uma observação importante é que mesmo tendo a mesma tonalidade, às vezes, de acordo com a data, né, e o controle de fabricação, os pisos mudam um pouco a sua tonalidade, apesar de ter o mesmo número. Então, quando for comprar peças cerâmicas, deixar sempre na compra um acréscimo de 10 a 15%, certo, pessoal? Justamente pensando aí nessa quantidade extra que pode ser necessária em virtude de peças quebradas ou em alguma ampliação futura, certo? O tamanho, tá? As dimensões da peça, a quantidade de peças que vem naquela caixa, a abrasão, que é o PEI, tá? E também a absorção, certo? Então, todos esses itens aqui, a absorção está aqui em cima, tá? Todos esses itens devem ser verificados. E dependendo do uso que você for indicar, o cofre também, né? Se for um piso antiderrapante, é bom que tenha um alto cofre. Então, aí outra caixa, outro exemplo, né? Aí de um porcelanato, veja que tem as dimensões,
a área, né, o tamanho, o peso da caixa, a qualidade e até aqui, ó, o GL, tá? Esse é um piso porcelanato que não tem esmalte, tá? Mas é polido. Outra característica, pessoal, e aí já depois da compra, é a questão do recebimento e do armazenamento. Então, quando você for receber as peças, você deve verificar a variação dessas peças, tá? Elas devem ter apenas um erro em 5% das peças, certo? Então, verificar se no lote as peças estão mantendo o mesmo padrão, tá? Quando a sua peça tem uma classe de variação superior a V1, pode ser que as variações sejam mais perceptíveis, né? E até propositais. Então, verifique na compra se a classe de variação é V1, né? Ou a não ser que você queira, né, uma variação, você pode comprar o V4. E o outro critério é o empilhamento, né? A forma adequada de empilhar é essa aqui que vocês estão vendo que eu estou circulando, certo, pessoal? Nada de empilhar um piso sobre o outro dessa maneira aqui, nem de empilhar eles assim com uma quantidade muito grande lateralmente, porque isso aqui pode fazer eles caírem e quebrarem, e isso aqui vai gerar uma sobrecarga muito elevada. Então, a forma de guardar corretamente é assim, porque trava, né? Para eles não caírem na direção horizontal e não geram uma sobrecarga muito grande na vertical, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal e dá um like aqui no vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.